guia do head, que é a guia da cabeça do DP Auto Rig System. A gente está fazendo essa série de vídeos tutoriais como uma documentação de suporte para a gente poder compreender como essa ferramenta funciona. Então, se a gente criar aqui um módulo de head, ele é um módulo mais complexo do que os outros, porque ele abrange muitas coisas. Um rosto tem muitas informações, principalmente quando a gente quer fazer um setup facial mais avançado. Então, essa guia é um pouco mais complexa do que as outras, mas nada muito além do que a gente poderia esperar de um rig de alta qualidade para o setup facial. Então, quando a gente tem aqui a mesma coisa, cria um módulo para a gente, e a gente tem essas opções aqui, que são as opções comuns de segmentos, que a gente tem nesse caso para o pescoço. Se a gente tem um segmento aqui no pescoço, vocês vão ver que essas guias elas vão se transformando um pouquinho. Basicamente, o que tem, gente, a base dela aqui. Essa aqui é a primeira articulação, digamos assim, né? A primeira ponto de pivô do pescoço. Esse aqui já é a cabeça, ó. Esse é a cabeça, tá aqui como head, tá? Então, entre o head e o pescoço, se a gente escolher mais segmentos, o script vai criar para a gente aqui segmentos do head. Por exemplo, se eu quiser 2 segmentos, ele vai criar para a gente aqui um segmento entre o joint da cabeça e o joint do pescoço. E se a gente tiver um rig de uma girafa, por exemplo, a gente pode pedir vários e ele vai criar um monte aqui para a gente de interseção de joints, por exemplo, entre o pescoço inicial e o joint da cabeça. Bom, sabendo disso, a gente tem as outras opções aqui também, que são criação do jaw, chin, lips e upper head. Eu vou explicar essas opções para a gente, que é basicamente, a gente tem aqui esses 3 joints, que são joints do maxilar. Então, esse primeiro aqui é o joint jaw. Ele tem toda uma funcionalidade junto com o lábio, principalmente com a lateral dos cantos do lábio, para quando ele abrir a boca, ele ter algum setup ali que o lábio lateral segue ou não a lateral do nosso rosto. A gente vai entender isso quando estiver fazendo o setup do personagem, mas aqui dá para a gente compreender um pouco também. Então aqui são guias de posicionamento do jaw. Aí filho do jaw tem o chin. O chin é como se fosse o queixo, mas só que ele não tem interconexão com os lábios e a lateral do lábio. E filho dele teria o till, que é uma pontinha do queixo. Muitas vezes a gente usa esse controle para poder fazer uma mastigação ou uma melhora no shape da mastigação, mexendo somente o queixo sem mexer o lábio, porque ele não leva nem o lábio abaixo dele. Então esses 3 aqui, que são o jaw, o chin e o till, a gente pode escolher se quer ou não criar eles através desse botãozinho aqui. Se eu não quiser o jaw, ele some para mim todas as informações, ele não vai ter nada de informação nem para o lábio. Mas se eu criar o jaw aqui, a gente vai ter o jaw, o chin. Ah, eu não quero o chin, então posso tirar o chin aqui, ó. Ele não vai dar informação para o lábio inferior, mas o lábio superior e o cantinho do lábio aqui, ó, que esse aqui é o lábio superior. E esse é o lábio, chama? Canto do lábio, tá? Cantinho da boca. Se a gente quiser com o chin, ele vai dar sim também o lábio inferior para a gente na hora que a gente criar o setup. Bom, se eu não quiser o lips, então simplesmente eu não vou marcar os lips aqui e ele vai criar para a gente o jaw, vai criar o chin, se eu quiser, né? Se eu não quiser o chin, ele vai criar só o jaw. Então aqui é o mais simples, olha, tem o head e tem o jaw. E o que esses dois aqui de cima são? Vou ligar aqui para vocês conhecerem, ó. Esses dois de cima são, um deles, o upper head, que a gente chama, e o upper jaw. Esse que selecionado aqui é o upper jaw. O upper jaw é como se a gente tivesse um maxilar para cima. Então imagina que ele consiga fazer um movimento de abrir o maxilar com o jaw, mas ele consegue manter o jaw parado e abrir a boca mais para cima, sabe? Então a gente teria esse controle também, que na animação é útil. Imagina que é como se fosse um jacaré assim, abrindo a boca para cima, sabe? Daria para eles fazerem com esse tipo de setup. E esse upper head é quando a gente tem o topo da cabeça que a gente quer mover ele, principalmente rigs cartoons, a gente precisa dele para mover um pouco os olhos e o topo da cabeça. Esse é o upper head, tá? São atributos mais avançados que a gente tem para o rig. Nesse caso, a gente tem ou não a opção de escolher upper head ou não, tá? Então essa opção aqui, se ele desativar o upper head, ele não consegue ativar o deformer e nem o facial.
Esses é que a gente vai ver agora, por exemplo, quando a gente ativar o Upper Head, a gente tem a opção de Deformer facial, porque esses daqui, ó, o Articulation vai criar joints de Articulation no neck, ou seja, no pescoço. Então, se ativar aqui, ele cria Joint Articulation. Quando ele está ativado o Articulation, o Corrective pode ser aplicado no neck. Então, a gente pode clicar aqui também, ele também vem com opções de corretivo para o neck. Então, igual a gente viu os outros módulos, esse também tem corretivos para o neck. E o Deformer, o que é? Ele é o Head Deformer que a gente criaria. Se a gente clicar nele aqui, ele vai habilitar para a gente um tipo de setup aqui, ó, que é como se fosse um cubo, tá vendo? Esse cubo a gente tem um controle dele aqui, que é o tamanho de onde ele vai deformar o Head Deformer. Então ele já é um pouco mais elaborado, onde a gente escolhe aqui onde ele vai estar deformando. É como se fosse a gente estivesse escolhendo o tamanho da lattice que a gente vai deformar o Head Deformer, tá? E esse aqui é o nosso controle para escolher o ponto de pivô do meio dessa lattice. Então esse cubo depois vai na hora do rigging, ele vai se transformar em uma lattice e essa lattice vai deformar o nosso controle do head. Então ele já é um pouco mais complexo do que os outros. O head ele tem mais opções. Além disso, ele ainda tem mais uma opção também. A opção que ele tem é a opção de Facial. Se você marcar isso daqui, esse campo embaixo aqui que está desativado vai ativar e vai estar habilitado para a gente poder escolher ele. Então, eu vou ativar, vocês vão ver que ele vai aparecer. Nesse caso, ele aparece todas essas informações e aparece uma série de novos controles aqui que a gente pode posicionar onde vão ser os controles finais do rig. Por isso daqui, eles estão assim, ó, na cor ciano e quadradinhos assim, para poder exemplificar a gente onde que é a posição que os controles vão estar, os controles faciais vão estar na hora que o rig for criado. Então, a gente tem a opção de ter o Brow, que é o sobrancelha, que seria esse controlinho aqui. A gente pode posicionar onde a gente quer que a sobrancelha, controle de Blend Shape de sobrancelha esteja. Então, a gente pode habilitar ele aqui ou não. É o mesmo para o eyelids, que é a piscada, os controles da boca e assim sucessivamente. Tá? A gente pode escolher quais que a gente quer e quais que a gente não quer aqui. E a gente também pode optar se a gente quer esses controles que eles vão futuramente ser conectados em Blend Shapes ou então se eles vão ser joints faciais. É aqui que a gente escolhe se a gente quer um ou outro. Joints faciais, ele vai criar os joints com setup pré-definido de posicionamentos dos joints em relação ao posicionamento dos controles. E se você fizer por Blend Shape, ele espera que você tenha uma Blend Shape no final que receba essas conexões, e é isso que a gente deve fazer no nosso projeto de exemplo, quando a gente estiver fazendo o nosso rig nessa série de vídeos tutoriais. Aí eu vou fazer por Blend Shape para vocês entenderem, talvez a gente faça por Joint também para exemplificar, mas normalmente no dia a dia do trabalho nosso a gente usa por Blend Shape. Depois que você habilitou essas configurações, escolheu o que você quer, o que você não quer no seu setup de head, aí você pode dar um nome nele aqui, cabeça, e você vai pedir aqui, por exemplo, rig. Quando rigar, ele vai criar esse setup, vai fazer umas conexões entre esses controles todos, vai gerar um monte de coisa aqui que vocês já estão habituados para quem conhece rigging. É o que? Ele tem o controle do head, ele tem o controle do neck, tá? Isso daqui então é o setup que ele cria. Ele já cria com o setup do jaw. O jaw está integrado com as laterais dele, então ele tem atributos de calibração. Se a gente for ver o controle do jaw, tem uma série de atributos de calibração. Quando a gente estiver fazendo a prática do nosso rig, a gente vai entender eles, mas basicamente é que o jaw, quando ele abre, ele tem um movimento de translação quando ele abre. Então, ele abrir a partir de um determinado ângulo, que é esse ângulo aqui, ó, Open Start Rotation, eu coloquei como 5 como padrão, mas poderia ser outro. Esse Open Start Rotation, ele tem o Open Calibration em Y, que a gente pode escolher o quanto ele move em Y, a gente calibra isso. E, por exemplo, Open Calibrate em Z, por exemplo, aqui ó, a gente vai ver quanto que ele translada para frente. Então, se a gente quiser que ele translada muito para frente, depende do personagem, esse movimento que vai dar,
se é realista ou se é cartoon, depende da forma também do rosto do personagem, isso vai variar bastante. Então ele consegue fazer essa calibração. E ora, quando ele passa um pouco para cima, tá vendo? Ele também ativa os lábios irem para frente e poderia calibrar aqui, por exemplo, ó, quando ele vai para frente, selecionando o outro controle, a gente poderia calibrar ele aqui, ó. Quando o close em Y acontece, ele sobe um pouquinho mais, ou ele vai um pouco mais para frente, sabe? Aí isso a gente calibra para que o nosso rig consiga fazer uma boquinha, um lábiozinho, quando ele encosta demais e fecha além da conta, vamos chamar assim. Então, esses são os controles padrões que a gente tem. Além disso, a gente também teve o controle que foi criado do Head Deformer, que é esse daqui, que ele criou aquela LEDs ali no lugar daquele cubo, e é o que faz a gente ter aquele movimento bonitinho de deformação da cabeça. Além disso, a gente também tem os controles, que são os controles de eyebrow, não tem blend shape conectada nem nada aqui, mas tem o canto da boca, tem os atributos que a gente tem de conexão com as blend shapes, e a gente depois vai aprender que tem uma ferramenta no AutoRig que conecta esses controles nas blend shapes se a gente tiver a blend shape com a nomenclatura correta. Então, isso ajuda muito a gente na integração e na agilidade do trabalho. O que a gente pode entender aqui é que o módulo de Head ele é um pouco mais complexo, mas ele faz muitas coisas que a gente poderia levar muito tempo para fazer. E essa é a vantagem de utilizar uma ferramenta de AutoRig, é você automatizar processos que são muito demorados ou repetitivos e você fazer eles um pouco mais rápido e com a certeza de que não vai sair errado por causa que foi uma receita do algoritmo de script que foi feito por código para gerar esse rig para a gente, tá? Então, é o que eu poderia apresentar um pouco sobre o Head. A gente vai ver ele na prática, como que ele é mais poderoso do que a gente simplesmente criar um FK para a cabeça e um FK para o pescoço. Ele vai dar mais opções, principalmente para atender o rig facial que a gente pode criar no nosso trabalho, tá bom? Isso aí. Muito obrigado. Valeu.